Bom dia. Bom dia. Não sei se vocês viram, gente, mas eu enviei lá já no site para vocês o trabalho de recuperação do terceiro bimestre, né? Então tá aqui o trabalho de recuperação que tá lá enviado para vocês no site, na parte de materiais. Quem precisa fazer, né? Quem não tá com uma nota boa e quem não me enviou os trabalhos, né? Por exemplo, o Eduardo Bravo, né? Mas eu nunca vi ele nas aulas. O Heitor, eu não recebi o segundo trabalho dele. João Vitor, não recebi nenhum trabalho. O Lucas, não recebi nenhum trabalho do Lucas. O Matheus Hoffman, a Suelen e Bom a dia, Yasmin professor. Cardoso, tá? Bom dia, Esses professor. alunos que eu falei, então, eles não com notas boas, né? Eles precisam recuperar essas notas. Os outros... e a Yasmin e o Zutani, eu não recebi o seu segundo trabalho. O que acontece? Eles não estão... não, recebi sim, só que esqueci de anotar aqui. Peraí. Aqui. Eles não estão com notas boas, né? Então, seria bom vocês fazerem o trabalho de recuperação para melhorar essa nota aí, né? Para vocês conseguirem recuperar as notas, tá? Então, esses que eu falei precisa me mandar o trabalho, senão vai ficar com aquela nota lá mesmo. Professor, hoje você já vai corrigir aquele trabalho? Não, não vai ter correção do segundo trabalho, porque já foi entregue, né? Eu vou continuar com matéria também, porque a gente está com pouco tempo de aula, né? A gente só tem mais um mês de aula. Só? Finalizar. Nossa, notícia boa. Mas, professor, Oi. ainda não tem esse mês inteiro e um pouco do mês que vem? Tem, mas é até dia 11 ou 18, não sei, é quase um mês só. Tá acabando. Bem, vamos lá então. Conteúdo novo. Não é basicamente novo, é só uma coisa a mais, né? Que a gente tinha que ter visto lá na tabelas e gráficos, mas como o conteúdo é grande, né? Que a gente vai estudar agora o gráfico de setor, porque ele é uma matéria à parte, porque ele se demanda um pouco mais de trabalho para construir esse gráfico, né? Então a gente tem que entender como é que ele funciona, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai estudar essa parte do gráfico de setor, como que ele é feito e como que se constrói ele, né?
tem lá na página 168, né, de vocês no capítulo 9, essa parte do gráfico de setor. Bem, o gráfico de setor, ele vai ser representado como se fosse uma pizza, né? Que a gente tem lá o gráfico redondinho e a gente tem vários pedaços. Esses pedaços é que vão representar uma parte do total. Né? O que é o total? É o 100%, né? É todo o meu gráfico. O que é uma parte? É uma porcentagem dele, né? Por exemplo, 20% desse gráfico representa quanto, né? Bem, para a gente representar essa porcentagem na forma da fatia de pizza, a gente tem que entender que esse 100% do meu gráfico representa um ângulo de 360 graus, né? Que é uma volta inteira. Agora, se eu pego simplesmente a metade desse gráfico de setor, representa um ângulo de 180 graus, né? Em relação ao meu ângulo central, certo? Então, como assim? Bem, se a gente tem lá, então, um gráfico, olha só o exemplo aqui. A gente tem aqui, então, uma situação em que a gente precisa construir o gráfico de setor, né? Com as informações que uma votação, o candidato A ganha 50% das intenções de votos e o candidato B ganha 25%. O resto é outros candidatos ou brancos e nulos, né? Para montar esse gráfico, a gente sabe, então, que metade desses votos, que é 50%, que é basicamente a metade do círculo, que representa uma medida de 180 graus, vai equivaler à votação lá do nosso candidato A, né? Como está mostrado aqui no meu gráfico. Agora, a intenção de voto para o candidato B e para os outros, como são 25 cada um, porque a gente precisa completar 100% do meu gráfico, né? Então, aqui eu tenho o candidato B sendo 25%, e aqui eu tenho outros brancos e nulos que representam o resto dos 25%, para fechar o meu ciclo de 360 graus, tá? Essas medidas aqui que eu mandei aqui, mostrei aqui para vocês, são bem simples porque são medidas inteiras, né? E o exercício já deu também. E é fácil de calcular isso simplesmente pegando e dividindo 360 graus, né, a metade. Tá? E aí a gente consegue, então, metade de 360 é 180 e metade de 180 é 90. Assim a gente consegue calcular os ângulos ali, né, que a gente precisa fazer para montar esse gráfico. Mas, e se a gente tiver outras formas de ângulos e outros tipos, né? Aí vai entrar uma certa continhas matemáticas para a gente realizar, tá? Que é a construção do nosso gráfico. Como que a gente vai fazer, então, para construir esse gráfico, né? Primeiro de tudo, a gente precisa colocar as nossas informações em forma de porcentagem. Como? Fazendo aquela tabelinha de frequência relativa, certo? Que a gente viu lá no início das aulas de estatística, explicando o que é aquela tabela de frequência relativa para colocar minhas informações em porcentagem. Agora, a gente descobrir o ângulo de cada uma dessas medidas, né, dessas porcentagens, a gente vai ter que realizar uma conta. Né? Que conta? Bem, simples. Se a gente tem, então, que 360 equivale a 100% do meu círculo, e eu quero simplesmente saber uma certa porcentagem de 360, a gente vai fazer essa continha de porcentagem mesmo. Eu quero, então, saber 20% de 360 graus, né? Como faz esse tipo de conta? Quando eu tenho uma porcentagem de alguma coisa, né? A gente vai simplesmente fazer a multiplicação dessas duas informações. Fazendo isso, a gente consegue, então, achar o ângulo de cada parte ali do nosso setor, certo? Então, a gente vai ter várias fatias de pizzas com cada um ângulo. Como a gente monta esses ângulos, né? Como a gente constrói o círculo? Bem, a gente vai precisar de ferramentas. A gente vai precisar de um compasso, né, para fazer o círculo e uma régua com um transferidor, né? Porque no transferidor a gente consegue medir o ângulo que a gente precisa e com a régua a gente traça a linha aí para fechar o nosso gráfico de setor, como mostra aqui no livro de vocês na página 169 ali, mostrando como faz também a nossa construção, né? Bem, vamos aqui a um exemplo. Olha só. A gente tem, então, em uma escola que foi realizada a Olimpíada de Matemática com os alunos do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram. Tiveram os seguintes critérios de avaliação conforme eles fizeram essa prova, né?
Eles foram bons, eles foram ótimos, eles foram regulares ou eles foram ruins. Aí a gente tem essa tabela, certo? Então tá aqui. A gente teve 200 alunos que tiveram uma nota ótima, 600 alunos que tiveram uma nota boa, regular 150 e ruim 50, né? Como a gente faz então para pegar essas informações aqui e transformar em porcentagem, né? A gente tem que lembrar lá do nosso conteúdo anterior que eu falei de como transforma isso daqui para a nossa frequência relativa, né? Que é em porcentagem. Você vai pegar então e fazer o seguinte, olha aqui. É simplesmente fazer o meu número que eu tenho aqui, né, no caso 200, e dividir pelo total, certo? Então, 200 dividido por 1.000, que é o total de alunos, que a gente tem aqui. A gente vai pegar, então, fazer essa divisão. Essa divisão vai sair um número decimal. O que a gente faz, então, com esse número decimal? Nós pegamos e multiplicamos ele por 100, né? Eu esqueci de colocar aqui. Tem que multiplicar ele por 100. A gente tem, então, a nossa medida em porcentagem, certo? Fazendo isso, então, a gente tem a nossa resposta em porcentagem. Perfeito. E agora, o que a gente faz, professor? Calma. Vamos organizar isso numa tabelinha. Tá lá, olha só. A gente tem, então, essas informações numa tabela em porcentagem. Aqui os números de alunos e aqui esses mesmos números em forma de porcentagem, né? No caso, eu escolhi números fáceis, né? Para ficar mais de boa de fazer essas transformações, tá? 1.000 e tudo números redondos, para não ter ângulos quebrados também, né? Para não ter números ruins com que trabalhar. Essa é a primeira parte de se construir o gráfico de setor, certo? Transformar em porcentagem. O que a gente faz agora? A partir dessa porcentagem, nós vamos trabalhar com ela para calcular qual pedaço ela vai pegar no gráfico de setor, né? Então tá aqui, olha só. O gráfico de setor vai ser dividido em regiões proporcionais aos dados percentuais que nós descobrimos, tá? Como a gente vai fazer isso? Calcular essa porcentagem do ângulo, né? Então aqui, a gente tem então, o ótimo, se era 20%, agora tem que fazer 20% do 360 graus, que é a angulatura de uma circunferência inteira. Então é só fazer então 0,2 vezes 360, que dá 72 graus. O que é esse 72 graus? Essa é a medida que vai representar no nosso gráfico de setor as pessoas que foram ótimas na nossa prova, certo? E como que a gente constrói essa medida? Simples. Faz um círculo e a partir do círculo você mede ali um ângulo 62. E aí você traça as retas. Aquela medida que vai formar essa informação, tá bom? É o mesmo processo para os outros, ó. 60% de 360, fazendo os cálculos a gente tem 216, depois 15% de 360, a gente vai ter 54 graus, e depois 5% de ruim, né, de 360, que vai dar 18 graus. Com essas informações aqui, com esses graus, pegando o nosso transferidor e fazendo as linhas ali, nós conseguimos então construir o nosso gráfico de setor. Então tá aqui, olha só. A gente faz o círculo, né? Deixa eu aumentar esse gráfico, ficar bonitinho. A gente faz o círculo. Ah, não ficou bonitinho. Então a gente volta. A gente faz o círculo, né? E a partir do centro dele, né? A gente vai traçar nossas retas para construir setores, tá? Então, colocando o transferidor aqui, medindo o ângulo de 72 graus, passando essa reta, fechando esse pedaço aqui de uma cor azul, a gente tem, então, a parte dos alunos que foram ótimos. Depois, você pode pegar e fazer os ruins, né? Não importa a ordem aqui, o importante é a angulatura, né? Porque no final vai completar todos os círculos, né? Então aqui ele pegou e fez para o ruim, ó. Ele pegou, colocou o transferidor nessa linha aqui agora, né? Nessa linha. Deixa eu pegar e fazer aqui, ó. Ele pegou e fez o transferidor nessa linha aqui, tá? E aí mediu o ângulo fechando essa parte aqui em 18 graus, que representa as pessoas que foram ruins na prova, né? Depois, a gente pega e continua, vai mexendo o transferidor conforme a gente tem ali os nossos setores sendo construídos. Né? Agora, fazendo para a parte do regular, a gente tem mais 54 graus, né, aqui medindo,
Fechando, a gente tem então essa parte. O que sobrou, obviamente, vai ser a parte dos pessoal que foram bons, que são 216 graus. E dá para conferir isso também com o transferidor. Se você coloca a medida do transferidor aqui e calcula o ângulo que eu tenho saindo daqui até chegar nessa parte, vai dar exatamente 216. E vocês mesmos aí em casa também conseguem construir o mesmo gráfico de setor, tá? Utilizando desses ângulos aqui com o transferidor, tá? Então, não tem segredo essa parte de construir e de analisar os gráficos, tá? A gente tem que entender que trabalhar com porcentagem e com ângulo é bem simples, tá, gente? A gente só tem que fazer explicaçõezinhas ali, tá bom? Tudo bem, gente? Sim. Alô? Professor, Oi, professor. explica essa parte de novo. Explico. Ó, o nosso gráfico de setor tem que fazer o seguinte, Léo. A gente primeiro tem que entender quais dados que nós vamos trabalhar. Então, aqui a gente tem o nosso exemplo, né? Eu dei os dados de 1.000 alunos, né? E esses 1.000 alunos tiveram uma certa nota na nossa provinha, né? Que está aqui sendo informado, ó. Ótimo, bom, regular e ruim. Aí a gente tem, então, aqui as informações, ó. Tantos alunos foram ótimos, tantos alunos foram bons, e alguns alunos foram regulares e alguns alunos foram ruins. O que a gente faz com essas informações? A gente tem que transformar elas em porcentagem. Né? Como transforma um número ali que a gente tem em porcentagem? É só eu pegar o que eu quero transformar em porcentagem, né? O que a gente precisa transformar em porcentagem, que no caso são essas informações aqui, 200, 600, 150 e 50, pegar cada um deles separadamente e fazer uma divisão pelo total. Quem é o total? É a quantidade de alunos. Né? Então, aqui eu tenho 200 alunos. Eu quero descobrir a porcentagem de 200 alunos em relação a 1.000. Então, é só eu fazer 200 dividido por 1.000. Feito isso, a gente vai ter um número decimal, né? Que está feito aqui as continhas, ó. Certo? E aí, fazendo a multiplicação por 100 depois no final, né, dessa conta, a gente vai ter então o nosso número em porcentagem, certo? Então tá aqui, 20%, 60, 15, 5. Eu fui lá então e completei essa tabela aqui em relação às porcentagens. Então, o que acontece aqui? Eu tenho então que 200 representa 20%, 600 representa 60, 150 representa 15, 50 representa 5%, né? O que eu faço agora com essas porcentagens? Eu vou trabalhar elas com o ângulo. Por quê? Um círculo completo tem 360 graus. 360 graus representa 100%. Tá? E eu quero simplesmente uma parte desse 360, que seria o 20, 60, 15 e 5. Eu tenho que fazer divisões com isso, certo? Para fazer as medidas corretamente. Mas antes de eu fazer essas divisões com as medidas, eu tenho que descobrir que medidas são essas que eu tenho que fazer, que é o ângulo com o qual eu vou ter que trabalhar. E aí, como eu faço isso? Eu calculo a porcentagem que eu descobri, né? No caso, 20, 60, o 15 e o 5, da medida de 360 graus que a gente tem no círculo, certo? Então, como calcula a porcentagem de alguma coisa? Né? Como eu expliquei para vocês lá antes, bastante tempo atrás, quando a gente tem a porcentagem de alguma coisa, é só você pegar e fazer a multiplicação deles. Então, aqui eu tenho 20% de 360, é a mesma coisa que eu vou fazer 20% vezes 360 graus. Tá? E aqui, já fiz a conta mais simplificada, né? Eu fiz aqui 20% já escrevendo como número decimal, e fazendo a multiplicação, a gente vai ter 72 graus, né? Fazendo as mesmas contas, os outros valores, a gente vai ter as outras medidas dos ângulos, tá bom? Com esses ângulos, eu consigo agora trabalhar com o meu círculo e com um transferidor para construir esse gráfico aqui, certo? Construir esse gráfico aqui de medidas de setor com os ângulos que nós
Descobrimos, certo? E aí, fazendo a construção, a gente chega na informação do meu gráfico. Tudo bem? Sim. Eu tento entender, não consigo entender, mas tudo bem. A parte importante aqui, Léo, é só você conseguir fazer essas continhas de vezes aqui, tá? Da porcentagem com os ângulos, tá? Uhum. Construir gráfico, o Carlos perguntou para mim aqui se eu vou colocar algum trabalho para vocês construírem um gráfico. Eu coloquei, eu acho que um exercício para vocês construírem, né? Daí vocês vão precisar de um transferidor, né? Mas é bem de boinha, gente. Vocês vão só seguir os passos que a gente tem, que eu passei para vocês aqui agora, certo? No caso, o livro passa ali um passo a passo, mas ele passa um jeito de construir um gráfico com um setor de 90 graus, né? Então, mas basicamente em vez de você transformar ali na parte do passo 2, Carlos, que ele fala de 90 graus, você faz ali com os outros ângulos, certo? No caso, 72, depois 216, 54, 18, né? Então você vai medindo ali com o transferidor as suas medidas e traça as retas, certo? Da mesma forma que o livro explicou para você, tá bom? Então, sempre ali, gente, quando a gente vai dando aula, vai acompanhando no livro, que eu vou sempre mostrando para vocês alguns pontos importantes, tá? Bem, entendido essa parte, então, de como chega esse ângulo, preparei aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer, ó. Esse primeiro aqui, eu não pedi nada demais. Eu pedi simplesmente para você descobrir qual é a porcentagem do ângulo. Você não tem que construir o gráfico, né? Como vocês podem estar com medo de construir, mas nesse primeiro ainda não precisa. Você só tem que descobrir quais são as informações que a gente tem para construir o gráfico, tá? Se você quiser construir, pode tentar construir o gráfico, sem problema nenhum, tá bom? Olha só, esse primeiro exercício, ó, foi feita com 2.000 pessoas, né, uma entrevista, né? E dessas 200 pessoas disseram muito satisfeita com o produto lá que está sendo analisado, né? Foi feita uma entrevista para fazer um produto ali, né? Que estavam estudando, eles estão satisfeitos, muito satisfeito ou insatisfeito, né, com aquela situação. 200 disseram que estão muito satisfeitos, 1.500 disseram que estão satisfeitos e 300 estão insatisfeitos com aquele produto que foi ofertado, né? Aí nessa situação, com aquela tabela mostrando aqui para nós então as informações, certo? A gente quer saber então qual é a porcentagem relativa, né? Esses números e qual é o ângulo dos setores circulares que a gente vai ter num gráfico de setor. Você vai precisar construir o gráfico? Não, só tem que descobrir qual é o ângulo ali desses números, certo? E como vai fazer isso? Seguindo aqueles passos que eu acabei de mostrar para vocês. Transforma para porcentagem, depois com a porcentagem faz a conta com 360 graus, certo? Então seria basicamente isso, esse primeiro exercício, bom? Então eu quero que vocês tentem fazer esse exercício aqui. Vocês conseguem? Alô? Pedro respondeu no chat. Não? Não o que, Pedro? Por que você não consegue, Pedro? Você tem que explicar para mim qual parte você não consegue. Fazer os exercícios, professor, ele tá falando. Ah, mas por que ele não consegue? Quero entender qual que é a dificuldade. Ah, o caderno acabou. Entendi. Ele tá com dificuldade porque o caderno acabou. Tem folha, você pode pegar uma folha sulfite, né? Então ele tá com preguiça. É isso que é porque que ele não quer fazer.
Então, providencia uns outros cadernos aí, umas outras folhas, porque a próxima aula aqui, ó, o resto da aula vai ser só exercício. Eu preparei, ó, vários e vários exercícios para vocês tentarem fazer comigo, ó. Vários exercícios aqui, ó, para a gente fazer junto desse gráfico de setores, para vocês entenderem bem como que funciona essa parte dos gráficos de setores. E tem mais exercício no livro que eu vou passar depois para vocês fazerem também. Vamos lá, quem me dá a frequência relativa aqui? Quem me dá as porcentagens? Professor, eu fiz, mas eu não sei se tá certo, se eu fiz do jeito certo. Fala para mim como você fez então, Carlos. Eu peguei o 200, muito satisfeito, eu peguei o 200, dividi pelas 2.000 pessoas, daí deu 0,1. Porque tem que dar em decimal, certo? Isso. Então vamos lá. O primeiro, ó, muito satisfeito. O que ele fez? Ele pegou 200, dividiu por 2.000. Por quê? Porque 200 é a informação que o texto dá para a gente, as pessoas que são satisfeitas, e o 2.000, que é a quantidade total de pessoas. Tá certo? Aqui tá certo, Carlos, sem problema nenhum. Aí você falou que deu quanto sua divisão? Daí deu 0,1, daí eu multipliquei por 100. 0,1, assim? Isso. Isso, perfeito. Se esse é o resultado da sua divisão, estiver correto, né, vai dar em decimal, tudo bem. E agora, para você achar esse número em porcentagem, você vai pegar e realizar uma multiplicação com o número 100. Tá? E esse número que você achar aqui nessa multiplicação é a porcentagem 200. Quanto que deu essa multiplicação? Deu 10%. 10. Então, 10% é a medida aqui da nossa frequência relativa, tá bom? Então, essa é a primeira porcentagem que nós temos para essa tabela, 10%, que é as pessoas que são muito satisfeitas. Tá? Então, é assim que a gente tem que fazer, da mesma forma as outras contas. Tá? As outras contas, você fez também já? Já, professor, eu só ainda não fiz do ângulo, mas eu já fiz as outras. Do satisfeito eu peguei e fiz 1.500 dividido por 2.000 pessoas. Então, também, correto. Você vai pegar, então, a informação que foi passada para você, 1.500, se você quiser achar a porcentagem, divide pelo total de pessoas, 2.000, e aí você vai achar um número aqui em decimal. Quanto que deu? 0,75. 0,65. Esse número você vai multiplicar por 100 para achar a porcentagem, certo? Quanto é que dá? Sim. Daí deu 75%. 75%. Perfeito. Então, essa aqui seria a porcentagem das pessoas que estão satisfeitas, né? Elas não estão nem muito satisfeitas, só estão ali de boa. Né? E aí o pessoal que não gostou nem um pouco desse produto, né? Que são os insatisfeitos. Como é que vai fazer então? Eu peguei o 300, dividi pelas 2.000 pessoas, Isso. que deu 0,15. Daí eu multipliquei por 100 e deu 15% das pessoas que ficaram insatisfeitas com o produto. Deu 15%. Perfeito. Muito bem. Se, Carlos, você quer verificar se essas informações que você achou estão corretas, né? Se você não está aceitando que a sua informação está correta, o que você pode fazer, então, para descobrir se isso está certo, né? Feitas as porcentagens, se você pegar e fazer a continha de soma com essas informações, né? Fazer uma continha de mais, né? Você tem que obter no final aqui 100%, né? Faz a conta de soma aqui, 10, 75 mais 15, quanto é que dá? Dá 100. Dá 100, né? Eu Então, se isso multipliquei, deu 100%, suas contas aqui em porcentagem estão corretas. Né? Isso aí é um jeito de verificar se está certo. eu fiz 25 mais 75. Eu juntei o 10% com o 15%. Não, Aí perfeito, depois eu somei. perfeito. Então, ó, as contas que você fez estão certas, as questões aqui da porcentagem. O que falta fazer agora, Carlos?
Achar os ângulos. Isso, achar os ângulos dos setores, né? Como a gente faz para achar os ângulos? Pega, se eu não me engano, pega a resposta em decimal, por exemplo, do 200 das pessoas que ficaram satisfeitas, com a divisão com as 2.000 pessoas, que deu 0,1 e vai multiplicar por 360 graus, que vai dar o ângulo. Isso, perfeito, né? Você já pegou uma mentalidade mais rápida, muito boa. Você já está fazendo aquele passo a mais à frente, né? Porque o que acontece? O certinho, né, entre aspas, seria que você pegar, então, esse 10%, né, multiplicar por 360. Mas como que funciona esse tipo de multiplicação, né? A porcentagem vezes o 360, né? Isso aqui, né, é a mesma coisa que eu fazer 10, né, dividido por 100, multiplicados, tudo isso, por 360 graus, né? Só que quando a gente pega, faz essa conta de 10 por 100, você vê que essa conta vai dar exatamente a conta em decimal que a gente já tinha antes, né? Então, se você quiser uma forma mais rápida de fazer esse exercício, você pode simplesmente, em vez de fazer toda essa parte de porcentagem, né, fazer simplesmente a parte dessa aqui em decimal, que no caso é o 0,1, já pegar e multiplicar por 360 graus, que você já consegue o seu ângulo. Então você já viu essa parte mais à frente da conta, né? Mas no caso aqui, nessa situação, precisou fazer o cálculo da porcentagem. Por quê? Porque o exercício pediu, né? Descubra as porcentagens, né? Então a gente tem que saber quais são as porcentagens ali. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, professor, agora eu tô fazendo as contas. Quanto deu essa primeira conta? Professor, ainda não fiz resultado, eu tô multiplicando. Ah, tá bom. Então vai lá. O ângulo que eu multipliquei deu 36. 36 graus, né? 36 graus. Então, esse aqui é o ângulo das pessoas que estão muito satisfeitas. Né? Aí, o mesmo processo, os outros. Multiplica pelo 360 graus, né? E aí descobre a resposta, o resultado. Vai lá. Quando deu o próximo? E aí, gente? Ninguém fez essa continha de vezes? Deu 270 graus. 270, muito bom. E aí, o último? A última deu 54 graus. Você gosta de 54 graus, né? E aí, Carlos, se você ainda, da mesma forma que você pode ter dúvida naquela de porcentagem que você falou que você não sabia se estava certo, você pode verificar se isso aqui está certo também. Como? Né? Fazendo a soma desses ângulos, né? 336 mais 270 mais 54. Isso tudo tem que dar 360 graus, né? Que é o círculo fechado. Aí você consegue verificar que esses resultados estão corretos. E aí, deu certo a soma? Deu. Então, perfeito. Essas continhas aqui estão todas corretas. Né? Esse aqui era o exercício 1, de descobrir as porcentagens e os ângulos. Tudo bem? Sim, professor. Não é tão complicado assim. Trabalhar com porcentagem. Alguém tem alguma dúvida ainda?
Não. Não? Todo mundo tá de boa? Tranquilo? Sim. Posso apagar? Tem gente copiando? Pode. Então, muito bem. Deixa eu só ver aqui o pessoal que chegou depois. Thiago. Nossa, eu tinha 17 pessoas, agora tem 13. Eu tinha visto 17, agora o pessoal saiu. Acho que eles não sabem que quinta-feira a nossa aula é contínua, né? Ela não termina, não é? Fazer o quê, né? Ah, a Júlia tá aqui, ó. A Júlia. Vamos ver se tem mais alguém. Acho que mais não. Bem, só tem mais uns 3 minutinhos de aula. Vou encerrar aqui, daí a gente pega e continua fazendo os próximos exercícios aqui, né? Até umas 10h30, né? Que é a nossa próxima aula. Então, vamos até as 10h30, rapidinho, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou gravar a aula e depois daqui a pouco a gente já volta para continuar fazendo mais exercícios, né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Sim. Que Então, horas tá. é a próxima? Oi? Ah, não, eu já vi aqui. 10h40. Não, a nossa aula vai ser agora. Eu vou só fechar e vou começar de novo. Ah, tá. Quinta-feira hoje, lembra? Léo. Quinta-feira Aí você só faz a aula coloca o uma atrás link da e já outra, entra de novo. Lembrei. tá bom? Então, vou gravar a aula aqui e já já a gente já volta, tá bom? Até daqui a pouco. Tá bom.